Então, vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Mayra Formenton, eu sou membro do Ambulatório de Dor e Cuidados Paliativos da Universidade de São Paulo, sou formada em dor pelo Hospital das Clínicas, lá na medicina, fiz minha graduação em medicina veterinária, mestrado, atualmente sou doutoranda lá do departamento, tenho também a Fisioanimal aqui em São Paulo, né, da minha outra especialidade, que é a parte de fisioterapia e reabilitação, e eu já trabalho com dor e cuidados paliativos já faz algum tempo, né? Desde do mestrado eu já tenho atuado nessa área. E eu queria agradecer a Droga Vet, que me convidou a falar sobre essa novidade que chega aqui no mercado veterinário, que é o uso dos canabinoides para o controle da dor e de algumas outras coisas que a gente vai falar. É lógico que a minha área é a dor, então eu acabo puxando um pouquinho mais para o meu lado, mas existem muitas outras opções que a gente vai comentar um pouquinho aqui. Eu acho que é um tema atual, um tema que está agora chegando tanto na medicina quanto na parte de controle da dor, de medicina veterinária, de todos os outros. E aí, desculpa. E a gente traz, então, esse tema inovador aqui para inaugurar o primeiro webinário, né? Primeiramente, então, o que a gente vai abordar nessa palestra, eu não consigo passar meu slide, aqui. Então, primeiramente, o que a gente vai abordar nessa palestra são o sistema endocannabinoides, a gente vai falar um pouquinho sobre como que é isso, a gente vai falar um pouquinho da fisiopatologia e por que esse sistema é tão interessante, tão importante, e por que a gente está falando tanto dos endocannabinoides. A gente vai falar de alguns tipos de usos e qual que é a aplicabilidade da medicina veterinária. A maioria dos meus cursos, na parte que eu tenho estudado, a parte de canabinoides, vocês vão até entender o porquê ao longo dessa palestra, foram mais na parte humana e muito da transposição que a gente faz para a medicina veterinária. Tá? Mas eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês a aplicabilidade que tem, na verdade, um pouquinho mais do potencial de aplicabilidade que a gente tem na área de medicina veterinária. E primeira coisa que eu quero deixar bem claro, que eu não tenho conflito de interesse, né? Eu sempre brinco um pouquinho com o pessoal, né? Quando eu começo a ministrar essa palestra, que eu não sou usuária de hemp, de cannabis, e não sou usuária de canabidiol também, da substância em si, né? Eu sou uma pesquisadora da área de dor, e a área de dor é uma das áreas que mais está abordando a área de canabinoides, e por isso que eu entro nessa área e acabei me envolvendo tanto com isso, né? E vocês vão entender um pouquinho mais e vão saber por que a gente está com tanto furor na área de canabinoides, principalmente na área de controle de dor. Eu não tenho conflito de interesse, eu não sou patrocinada por nenhum tipo de empresa, eu sou sócia proprietária da Fisioanimal, que é a minha empresa, mas eu não sou financiada por nenhum tipo de laboratório. Inclusive, as pesquisas são pesquisas sem conflito de interesse que nós realizamos ali na Universidade de São Paulo. E, claramente, eu não defendo qualquer tipo de legalização de maconha nessa palestra, e muito menos qualquer ponto de vista político. Não há nenhum ponto de vista político ou para a legalização da droga defendidos aqui nessa palestra, tá bom? Só para a gente falar, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de canabidiol e de tantas outras substâncias que estão surgindo na parte de medicina veterinária e de medicina humana, a primeira coisa é mudar os paradigmas, tá? Nós temos que, junto ao nosso paciente, nós temos que ser o mais técnicos possíveis e de nenhuma forma tentarmos abordar de forma brincadeiras com isso ou usar os termos errados para designar. Por quê? Quando você fala que vai ministrar ou administrar, ou até eu que falo que sou pesquisadora, que estamos pesquisando canabidiol, a primeira coisa que o cara pensa é exatamente isso daqui, né? Você vai dar maconha pro meu cachorro. Ele vai ficar algumas vezes assim. Ele vai comer um pé de maconha, então é a mesma coisa que eu dar um pé de cannabis pro meu cachorro. Não é isso que a gente está falando, né? Mesmo porque isso pode levar a erros terapêuticos graves. E a gente vai entender o porquê que exatamente essa imagem da folha de maconha
né, da cannabis sendo diretamente dada ao animal dessa forma, ela é errada. E isso pode gerar uma má interpretação. E principalmente, não é assim que o nosso paciente vai ficar. Porque da mesma forma que nós não queremos que ele fique assim, se nós prescrevemos uma gabapentina, ou se nós passarmos qualquer outra droga, a gente não quer que ele fique assim, a gente não quer que ele tenha esse tipo de efeito colateral, com o canabidiol e os derivados canabinoides, nós não queremos também. Esse não é o nosso objetivo terapêutico. E dessa forma, não é isso que a gente quer. Então, a gente não vai utilizar substâncias ou concentrações que cheguem a esse tipo de efeito colateral nos cães, tá? E quando nós falamos para o tutor que nós vamos administrar um canabidiol, ou quando eu falo que eu sou uma pesquisadora, que nós estamos pesquisando canabidiol, o que nós queremos entender é que nós vamos administrar isso daqui. É essa imagem que nós queremos passar para o nosso tutor, que eu estou dando, então, um remédio em gotas, um remédio via oral, uma cápsula, um biscoito, ou até mesmo na via inalatória. Então, nós temos a via inalatória, vocês vão ver, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, mas na via inalatória, mesmo ela tem uma forma adequada de ser administrada para que ela não seja associada ao paradigma que é o uso da cannabis como uma droga. E isso a gente tem que mudar. A primeira coisa que nós temos que mudar nisso é usar o termo correto. Então, eu vou te prescrever um canabidiol, eu vou te prescrever um derivado similar ao endocannabinoide e usar a terminologia correta. Em nenhum momento falar que você vai prescrever maconha ou usar o termo maconha para administração animal, mesmo porque a gente não usa a maconha em si, a gente vai entender ela é um pouco tóxica para os animais, então a gente não usa, não recomenda, e não é isso que a gente tem que falar. Então, assim, você vai falar assim, eu vou passar canabidiol. O cara vai falar, meu cachorro vai ficar doidão, então? Ele vai comer maconha? Ele vai fumar maconha? Não, ele não vai. E aí é o momento de você falar com o tutor. Não, ele não vai. Ele vai utilizar um medicamento. Do mesmo jeito que a morfina foi derivada de uma planta, ácido acetilsalicílico, tantas outras foram derivadas de plantas, o canabidiol e os derivados endocannabinoides são derivados de uma planta, a cannabis, o gênero ali todo da cannabis, né? Então é isso que a gente vai falar. E na literatura científica, a coisa também se confunde um pouco, porque é preconizado que a gente se fale, então, quando a gente tem uma pesquisa com canabidiol, que seja com canabidiol, que se fala quando é com derivado endocannabinoide, a gente fala para se falar qual, e quando vocês leem o título do artigo falando de maconha mesmo, de hemp, aí é o uso da maconha na íntegra, né? Tem até na área de pesquisa científica, eles têm fumadores para, por exemplo, ver teste de toxicidade, inclusive os malefícios que a maconha, como droga, faz para a saúde, porque sim, já se tem provado que a maconha, na sua forma íntegra, muitas vezes até na forma de droga, né, ela vem adicionado várias outras substâncias e que sim, fazem mal, causam dependência e tem tantos outros malefícios que a gente sabe, tá bom? Então, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre, por exemplo, o canabidiol, utilize o termo correto, tá? Para vocês saberem. E assim, gente, a gente fala que, vamos falar um pouquinho da fisiologia, o que acontece? A gente tem, dentro da planta da cannabis e suas subtipos, né, índica, sativa e os outros tipos que você tem mais de 113 fitocannabinoides já identificados, tá? Fitocannabinoides vão ser essas substâncias derivadas ali da cannabis, né? E, na verdade, esse número já é bem confuso. Eu vou te falar que 113 foi a fonte que eu utilizei, porque tem gente que já fala em 200, tem gente que já fala em 300. Então, são muitas substâncias que são possíveis da gente utilizar. Já se tem isolados e bem trabalhados, vamos dizer, bem pesquisados, duas principais substâncias. A primeira que foi mais explorada realmente foi o THC, né? Porque ela foi explorada a partir da droga, e para entender por que a droga tinha aqueles efeitos alucinógenos, então chegou-se ao THC. Porém, a segunda mais explorada foi o canabidiol.
E o que foi muito legal é que a partir de explorando-se como o THC e o canabidiol tinham sua ação no organismo, chegou-se a um novo sistema fisiológico, tá? Que é um sistema chamado de sistema endocannabinoide, tá? Esse sistema, ele é um sistema novo, tá? Que então a descoberta dele é recente, data a partir da descoberta ali do THC, e ele começou a ser mais explorado e avançado na sua fisiologia nos últimos 20 anos aí que a gente chegou, tá? E aí o que acontece? É esse sistema que a medicina está extremamente extasiada, porque, gente, você tem lá na fisiologia, o sistema hormonal, você tem sistema nervoso, sistema digestório, sistema reprodutivo, e descobriu-se, então, um novo sistema. E acredito que daqui 10 anos, as pessoas que entrarem na faculdade, além de sistema digestivo, sistema imune, sistema hormonal, vai ter, né, a parte de hormônios vai ter também junto o sistema endocannabinoide. E aí o que acontece? Esse sistema, ele está descrito como sendo uma parte integrante de todo o corpo, tá? E alguns dos receptores desse sistema já começaram a ser identificados. E eu vou dizer que não são poucos. O CB1 e o CB2, que vocês estão olhando aí na tela, que são os dois primeiros da esquerda, eles são os mais explorados, tá? Porque são os primeiros identificados que se ligavam ali às substâncias endógenas, né, as substâncias do nosso próprio corpo, que eram parecidas com o THC e com o canabidiol, que a gente vai mostrar quais são. Porém, eu quero que vocês entendam que já existem muitos outros receptores, como esse GPR18, que ele age muito em sistema imune. A gente tem o GPR55, a grande atuação em cérebro, cerebelo, sistema gastrointestinal, e a gente tem outros muito explorados, tá? E quanto mais se investiga o sistema endocannabinoide, mais se descobre novas substâncias e novos receptores de atuação. A coisa maravilhosa que a medicina e todos os pesquisadores a gente está vendo o potencial desse sistema. Chama-se que é uma revolução do sistema endocannabinoide, da mesma forma que foi uma revolução quando se descobriu o sistema opioide, o qual a morfina age. Ele foi uma revolução no controle da dor, né? Porque você tinha um sistema que a gente não tinha um limite de analgesia. A hora que se descobriu o sistema opioide, a analgesia realmente das pessoas e dos animais foi elevada a um novo patamar. Né? Então, você conseguia com os opioides analgesia que você não conseguia com medicações anteriores. E é isso que está acontecendo com o sistema endocannabinoide. Nós estamos descobrindo novas atuações para um novo sistema. E esse sistema ele está espalhado por todo o nosso corpo, tá? Porém, os receptores CB1 e CB2, eles são os mais explorados. Então, a gente tem, por exemplo, o CB1, que é um dos receptores que o canabidiol vai atuar. Ele é concentrado mais ou menos em sistema nervoso central e em cérebro, tá? E ele tem algumas partes no corpo humano. O CB2, o CB1 é atingido mais pelo THC. O CB2, ele é atingido mais pelo canabidiol, tá? E ele tem os receptores muito nos órgãos periféricos e também em sistema imune, tá? E por essa especificidade, muito pelo canabidiol ao CB2, que está mais fora do sistema nervoso central, e o THC pelo CB1, o THC, que está mais em sistema nervoso central, o THC vai ter uma ação mais de alucinógeno, então vai ser uma ação de mais efeitos colaterais do que o CBD, tá? Porque justamente o CBD, o CB2, que é a principal, onde ele age, vai estar mais em região periférica, tá? E nos órgãos e no sistema imune. E, gente, a gente está falando só de 2 moléculas, a gente tem muitas outras, a gente tem o famoso CBX, né, que são vários derivados CBD, vários derivados CB,
com vários outros fitocannabinoides sendo identificados que vão agir em diferentes moléculas, diferentes receptores, tá? Então, esse daqui são os dois, o anandamide e o 2-AG, são os dois endocannabinoides identificados já plenamente do sistema endocannabinoide endógeno, ou seja, o nosso corpo produz naturalmente o anandamide e o 2-AG. E o que acontece é que a planta, né, o THC e muitas vezes o canabidiol, eles vão mimetizar, por exemplo, o anandamide ou o 2-AG e atuar, então, nesses receptores CB1 ou CB2, tá? Da mesma forma que uma morfina, ela é uma molécula produzida e que ela vai atuar em receptores opioides que as endorfinas, que são nossos opioides naturais, agem, tá? Então, ela vai mimetizar. E é isso também que a gente vai ter. Então, o sistema endocannabinoide, ele é um sistema que funciona diferente de muitos outros, tá? Então, vocês podem ver nessas figurinhas aqui embaixo que ela é um sistema que a gente chama com a retroestimulação, uma estimulação retrógrada neuronal. O que é isso? Em vez de ser aquele caminho clássico da pré-sináptica, produz um neurotransmissor que vai agir no receptor pós-sináptico, o que acontece é que a molécula do endocannabinoide, ela é produzida na região pós-sináptica, ela é produzida on demand, ou seja, não existe acúmulo em vesículas, né, como os sistemas anteriores que a gente conhecia. Ela é produzida, então, ela vai ser migrada, né, e carregada para o seu ligante no receptor pré-sináptico, fazendo dessa forma a modulação dessa conexão nervosa, tá? Então, aqui a gente tem uma outra imagem um pouquinho mais detalhada, aqui mostrando a participação, por exemplo, de um astrócito com o seu receptor canabinoide, tá? E aí a gente percebe a produção, então, por exemplo, do AEA sendo migrado, fazendo a translocação e ativação no seu receptor CB, né? A gente tem o 2-AG sendo produzido e ativando, então, esse receptor no astrócito, esse receptor pré-sináptico, e nisso inibindo a liberação do neurotransmissor na fenda, tá? Então, essas moléculas, esse sistema todo, ele é um sistema novo na fisiologia e com muitas possibilidades terapêuticas, visto que o sistema endocannabinoide é encontrado em diversas regiões do corpo, desde sistema nervoso até sistema imune. Então, aqui a gente tem o que a gente chama do sistema endocannabinoide, é o caminho do sistema endocannabinoide, né? Então, normalmente, você vai ter ali o estímulo nervoso aparecendo, vindo, né, liberando o neurotransmissor, e quando você tem, então, ativação do sistema inibitório para tentar inibir essa membrana pré-sináptica, é produzido de forma endógena esse endocannabinoide, liberado na fenda, isso vai migrar para o sistema, para a região pré-sináptica, tá? E aí, de diversas formas, né? Ela, então, faz o fechamento dos íons dos canais de cálcio, tá? Justamente pela sua ligação nos receptores endocannabinoides. Ela liga nos receptores endocannabinoides, faz uma cascata interna e faz com que a transmissão nervosa seja modulada. E o mais legal, gente, é que ele é um sistema regulador. Então, o que a gente fala assim, é que ele regula tanto para mais quanto para menos. Então, se às vezes você tiver uma exacerbação dessa condução nervosa, ele vai modular. Se você tiver uma diminuição daquela função, ele vai estimular. Ele é um sistema autorregulador. É muito interessante na parte fisiológica.
E da mesma forma, a gente vai ter na parte de dor. Então, na dor a gente tem ali o estímulo nocivo, né? Que ele pode ser mecânico, térmico, químico. Você vai ter a transdução, você tem a transmissão desse estímulo doloroso, a modulação dele no corno posterior da medula dorsal, a projeção até tálamo e córtex, e aí você vai ter a interpretação pelo córtex. E na área de dor, nós temos muitas medicações que agem em alguns lugares, por exemplo, na parte de estímulos mecânicos, térmicos e químicos, né, você pode controlar essa inflamação e esse estímulo químico, que a inflamação, ela é, na verdade, desencadeador por um estímulo químico nos receptores. Você tem, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais, a dipirona, os opioides, que eles atuam em regiões periféricas a partir da expressão de mediadores de inflamação. Na transmissão, você pode ter os antidepressivos tricíclicos, os opioides, o tramadol. Então, você tem, na modulação principal que a gente utiliza, na modulação do corno posterior, para tirar aquela exacerbação do glutamato, são os gabapentinoides, né? Mas os opioides, os antidepressivos, o tramadol, também atuam nessa região. Os receptores NMDA, os NK1, a dipirona, todos eles ajudam na modulação. Na modulação é o principal lugar de ação. Na projeção, a gente vai ter, por exemplo, tramadol, antidepressivos e opioides, e, é claro, no córtex e na interpretação, como, por exemplo, tramadol, antidepressivos e opioides. Tramadol aí, principalmente o seu componente de aumento de serotonina. Mas, apesar de todas essas armas, ainda assim, há pacientes que a gente não consegue controlar a dor. Ou então, para conseguir controlar a dor desse paciente, a gente acaba esbarrando em efeitos colaterais, como, por exemplo, o efeito de sonolência dos gabapentinoides, efeito gástricos do tramadol, ou constipadores dos opioides, e até mesmo efeitos de hiperexcitabilidade dos antidepressivos tricíclicos. E quem lida com a dor no dia a dia sabe que algumas vezes tem pacientes de difícil controle. E aí, justamente, a ideia é que a gente tem agora um novo sistema para atuar. Então, por exemplo, o canabidiol, ele e os seus análogos, né? Esse já é um artigo de revisão, falando justamente que eles têm um potencial de ação na inflamação extremamente, extremamente promissor. Então, por exemplo, já se foi identificada uma redução de TNF-alfa, de PGE2. A PGE2 é uma grande expressora de potencial de promoção de inflamação, né? Modulação da liberação do ácido araquidônico, ou seja, a gente consegue bloquear a cascata através do CBD, desde o ácido araquidônico até algumas fases da conversão em ciclooxigenase e até mesmo lá no final na PGE2, né? Que realmente é um grande uso do CBD. Além disso, tem alguns artigos já falando sobre a atuação do CBD na degranulação de mastócitos, tá? Com a modulação do influxo de cálcio, e aí isso tem uma grande influência em quadros alérgicos, por exemplo. É uma grande promessa para as atopias e para casos alérgicos graves. Até quem me conhece sabe que eu sou asmática e eu estou acompanhando muito de perto essa história do CBD, porque é uma grande promessa para os asmáticos, não asmáticos simples, né, que qualquer corticoide ali, inalatório resolve. O asmático mais sério, que nem eu, assim, que tem uma dificuldade maior, o CBD está sendo uma grande promessa justamente por essa modulação da inflamação local que ele faz, ou sistêmica, e realmente essa atuação nos mastócitos, né. Porém, gente, lembrando, isso daqui ainda é na área humana ou então na área de ciência básica. A gente não tem esse tipo de pesquisa ainda na área de medicina veterinária, tá? Isso é uma promessa. E aí a gente tem, então, algumas coisas em dor neuropática que estão sendo descobertas. Em alodínia, em dor neuropática, são as grandes promessas. A gente consegue saber atualmente que não é só aquele mecanismo de estimulação retrógrada neuronal que eu expliquei para vocês antes, que o neurotransmissor é
produzido na pós-sináptica e migrado até a pré-sináptica, fazendo inibição da condução nervosa. Existem outros mecanismos que é uma ativação e uma mimetização, por exemplo, dos ligantes da serotonina. Então, se vocês verem, aqui do lado direito, você tem alguns ligantes. Então, por exemplo, se você tem uma serotonina produzida em baixa quantidade e você tem os endocannabinoides se ligando em receptores de serotonina, mimetizando um aumento de serotonina na fenda. E aumento de serotonina pode reduzir a ansiedade, a depressão e, inclusive, controle de dor, porque a gente sabe, né? Por exemplo, uma das coisas que mais faz controle de dor é o tramadol. E um dos principais efeitos do tramadol é aumento em cães, né? Ele é muito pouco opioide. A gente nem considera ele um opioide em cães. Mas, na verdade, o grande efeito analgésico dele é justamente por um aumento da serotonina e aumento da atuação em sistema inibitório. Então, a gente tem vários efeitos aí dos derivados endocannabinoides para o aumento de serotonina na fêmea, tá bom? E aí, justamente, essas pesquisas estão mostrando que o potencial terapêutico é incrível. Já tem pesquisas, então, mostrando que ele sim, como a gente já mostrou, ele age aqui, lá no fundo, no primeiro passo da inflamação. Já tem pesquisa mostrando que ele modula a transmissão. Já tem pesquisa mostrando que ele faz a modulação, né? Principal forma. Já tem pesquisa mostrando que ele age no córtex, né? Agindo na serotonina. Então, ele é uma medicação que, provavelmente, será pluripotente no controle da dor, né? Lembrando que essas pesquisas ainda são, maioria delas, em ciência básica ou algumas em humanos. Além disso, uma das grandes promessas que nós temos é o câncer, né? Então, existe muita pesquisa básica, vou deixar bem claro, gente, ciência básica é rato, é laboratório, tá? É placa de Petri, é laboratório, isso é ciência básica, tá? Quando a gente fala de teste clínico, é quando já está lá no uso, realmente a pessoa usando a droga lá no dia a dia e vendo a doença melhorar. Isso é teste clínico, ou melhorar ou piorar. E uma coisa é verdade, tem muitas medicações que funcionam muito bem em ciência básica e quando a gente vai transporte para o teste clínico, ela não vai bem ou ela tem efeitos colaterais sérios. Então, é uma promessa que nós temos é do uso dos canabinoides no câncer. Porque em ciência básica já se tem algumas coisas que se percebeu, como, por exemplo, cascatas intracelulares incríveis já descritas, que, por exemplo, o canabidiol ou os derivados, alguns ligantes dos receptores CB1 e CB2 podem induzir ou inibir os fatores de crescimento de angiogênese em células tumorais, quebra do ciclo de reprodução, né, de divisão dessas células tumorais, indução de apoptose. Então, isso são promessas a partir de ciência básica, né? A gente ainda não sabe se isso realmente vai se concretizar, mas tem muita pesquisa nessas cascadas. E, na verdade, a partir disso, provavelmente se desenvolverão novos quimioterápicos e novas armas no combate do câncer. Mas qual câncer? Porque câncer pode ser desde um câncer pequenininho de pele até um tumor ósseo agressivo. Qual câncer? Não sabemos ainda qual realmente, aí na fase clínica, vai responder com esse tipo de resposta. Mas em ciência básica a gente já tem algumas coisas. O que eu achei. Segunda coisa que a gente tem extremamente já bem determinada é no efeito para ele contra náusea e vômito. Isso, na área humana, já está em teste clínico, com bons efeitos. Na área veterinária, a gente ainda não tem, a gente tem isso na área de pesquisa, não é para uso amplo, não se recomenda em uso amplo, né? Mas existem várias cascatas que dizem que ele melhora, então tem várias vias fisiológicas que ele melhora náusea e vômito, e principalmente como efeito colateral
da quimioterapia, tá? A gente ainda não tem testes clínicos duplos cegos controlados com esse efeito em cães, mesmo porque os efeitos de quimioterapia, até os quimioterápicos e principalmente alguns tipos de câncer, são diferentes da medicina veterinária. Por exemplo, você tem um mastocitoma que não ocorre assim em humanos, tá? Então, até o tipo de câncer varia, né? O linfoma no cão e o linfoma no gato são diferentes. Então, a gente não sabe se os mesmos efeitos dos canabinoides que tem num câncer humano, ele pode ter num câncer em cães e gatos. O efeito antiemético parece ser uma coisa promissora em pacientes com câncer. E, novamente, ele essa modulação da serotonina também parece ser um efeito importante na área de êmese e na área de câncer. Então, aqui são mais algumas cascatas já identificadas. Tem um outro tipo de receptor, que se chama os receptores valinoides, que também estão muito explorados na área de dor e na área de efeitos antitumorais, extremamente muito pesquisados, então, em questão de supressão, inibição, ativação, algumas cascatas intracelulares que a gente já tem. Novamente, isso ainda em ciência básica ou em humanos. Tá? O efeito convulsivante é outro extremamente explorado. Esse já tem um pouquinho mais de pesquisa em medicina veterinária, mas a gente sabe, aqui tem um gráficozinho enumerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais de 6 formas com que o endocannabinoide, ou então o canabinoide externo, né, o canabidiol, pode agir na parte anticonvulsivante. E esses testes pré-clínicos ou clínicos já são realizados em humanos, tá? Então, em medicina humana, isso já está em fase clínica de teste, com bons resultados. Porém, já se sabe também que em humanos, eles fazem muito testes em crianças, né? Porque tem crianças com convulsões refratárias, que têm efeitos graves de anticonvulsivantes normais, então eles acabam testando aí a parte do canabidiol. E já se percebe que o THC associado ao canabidiol, ele tem um efeito melhor anticonvulsivante. Parece que a proporção, um pouquinho de THC parece ter um efeito melhor do que o CBD isolado. Isso já está começando a ser mostrado. Porém, eu queria ressaltar aqui que a gente não tem dose segura do THC na parte de medicina veterinária. E os animais têm muito mais receptores para THC em cérebro do que o humano, e que faz com que o THC seja bem tóxico para os cães, tá? Ele faz efeito colateral muito sério, a gente não tem dose segura dele ainda. Por isso a gente não recomenda o uso de derivados que tenham THC em sua composição. E tem muitas outras mais, e todas elas sendo pesquisadas, como, por exemplo, em atopias, a gente fala em doenças degenerativas, imunomediadas, e a gente brinca um pouquinho, né? Mal-olhado, frieira, casamento desfeito. Parece que tudo isso vai ser curado com o canabidiol, ou com os derivados endocannabinoides. Parece que é a cura para todos os males. E não é isso. A gente já sabe que não. Sim, é uma droga promissora. Sim, existem muitos efeitos que podem ser, que venham a trazer grandes benefícios, mas não é para tratar tudo e a todos. A gente já está entendendo na medicina que isso não vai funcionar assim. É promissor, mas a gente ainda está muito em ciência básica, tá? Não é para sair olhando qualquer doença, qualquer coisa e falar, vou passar canabidiol, porque não funcionou o tratamento comum, vou passar para canabidiol porque vai que funciona. Isso não deve ser feito assim, com risco de você não funcionar, queimar uma droga, que a gente fala, né? Que é quando você passa sem ser adequadamente prescrita, e aí você acaba não tendo o efeito esperado daquela droga, porque na verdade não, porque a droga não é boa, porque você não utilizou direito. A gente precisa tomar cuidado com isso, tá? As aplicações descritas para as vias de aplicação, elas são diversas, porque como nós temos receptores canabinoides em todos os lugares, né, a gente pode ter várias vias de administração.
Então, a gente tem, sim, pastas e cremes, e isso para a parte de atopias, de alergias, de lesões de pele, está muito em pesquisa, lembrando que não tem pesquisas disso especificamente em medicina veterinária. A via oral com óleos, cápsulas, balas e petiscos também em medicina veterinária, ela é de eleição, é a que tem pesquisada, né? A gente tem, aqui eu coloquei o Sativex, que ele é o de marca, né? Ele é bem custoso, ele tem para vender no Brasil, mas ele é bem custoso, ele já é o sintetizado, né? Então chega acho que a uns R$ 2.000, uma coisa assim por caixa. E realmente, mas ele já é sintético, ele tem patente, então por isso que ele é tão caro. A solução oral, né, a gente tem já para falar. A via intranasal, que é bem usada em humanos, principalmente em crianças, talvez seja uma opção na medicina veterinária. As bombinhas, né, que nem eu falei, que a gente tem a aerosol, que é a promessa para os asmáticos como eu. E a via inalada, e aí eu quero destacar que a via inalada não é fumar o baseado, né? A gente já está brincando bastante disso, mas como que é feita a via inalada? Você tem então ele vem nessas doses, né? Previamente já calculadas, então aqui vai ter tantas miligramas de CBD nesse óleo para você então colocar num aparelho que chama-se difusor, que ele vai então, você vai conseguir fazer ele da forma inalada, tá? Mas de jeito nenhum fumada. A gente não pode nem falar que ela é a forma fumada, ela é a forma inalada, tá? É a terminologia correta para se utilizar. Então, você tem uma ampla gama de utilizações. E aí, assim, e o que realmente a gente tem em pequenos animais? Eu peguei essa figurinha da internet, gente, mas eu queria deixar bem claro que isso daqui é uma transposição da medicina. Porque, na verdade, tudo isso que está aqui, ele é uma transposição. A gente não sabe se isso é assim mesmo. A gente não sabe se realmente o CB1 e o CB2, por exemplo, do canino, está no sistema imune, assim como está no rato, assim como está no humano, tá? Então, isso daqui é uma transposição. E a gente tem que tomar cuidado com transposições, porque a gente já sabe que tem o que serve para o humano, não serve muitas vezes para o cão e muito menos para o gato, né? Porém, a gente já tem alguns estudos clínicos duplos cegos, como eu vinha falando para vocês. Esse é um dos estudos mais conhecidos que a gente tem. Ele é um dos estudos mais importantes e mais citados. Ele é um estudo muito bem conduzido, que realmente ele faz, primeiramente, um teste farmacocinético e depois ele faz um teste clínico da administração durante 4 semanas do óleo de CBD sem THC, ou com quantidades mínimas de THC, ou comparado com o placebo, tá? E aí o que a gente percebe é que a dose de 2 miligramas quilo, 2 vezes ao dia, aparentemente aumentou o conforto e a atividade física desses pacientes com osteoartrose. Então, parece que essa dose, neste trabalho, foi efetiva e melhorou um pouco a qualidade de vida desses cães, tá? E aí, aqui a gente tem, então, pelos exames que eles fizeram de farmacologia e farmacocinética, de meia-vida, eles chegam, então, à conclusão de utilizar uma dose de 2 miligramas quilo 2 vezes ao dia. Tá? A gente tem alguns outros estudos para farmacocinética e farmacodinâmica em cães do canabidiol, né, do CBD. Esse daqui, por exemplo, é em cães saudáveis. E eu acho que eu acabei não pondo nessa aula, mas tem um artigo também muito interessante que fala sobre a diferença da administração em jejum ou com o estômago cheio do cão. E aí eles recomendam, quando faz em jejum, o pico de ação dele é muito mais rápido. Então, é alterado pelo jejum também a absorção dele, tá? E aí a gente tem bastante estudos ainda na parte básica. Então, por exemplo, esse estudo comparativo do metabolismo do canabidiol entre cães, ratos e humanos, mostrando que é diferente a forma com que ocorre o metabolismo em cães, ratos e humanos,
mostrando que a gente não pode pegar esses estudos humanos ou em ratos de metabolismo e transportar eles para o cão como se fossem a verdade, como se fosse igual. E no gato, gente, menos ainda, né? Esse artigo, então, fala sobre, esse segundo artigo fala sobre a toxicologia da maconha em si e dos canabinoides sintéticos, ou o canabidiol extraído, né, de forma natural em cães e gatos, e algumas coisas sobre efeitos colaterais do canabidiol. Lembrando que, como qualquer molécula, ele não é isento de efeitos colaterais e tudo depende da dose ou da forma como for administrada. O que parece é que por 4 a 6 semanas, o que já se sabe, nessa dose de 2 miligramas, a gente não tem não tem efeitos colaterais significativos. Parece que até 20 miligramas não se sabe muito bem, mas parece que é seguro. Porém, inclusive esse artigo fala que quando você mistura, por exemplo, 20 miligramas de CBD com uma dose, mesmo que pequena, de THC, ela é sim tóxica aos cães, mostrando a grande toxicidade do THC em cães, tá? Então, você tem convulsões e outros problemas de diarreia, da intoxicação por esses componentes. Em humanos, eles referem como efeitos colaterais cansaço, diarreia, alterações de apetite, alterações de peso, tá? Mas a gente sabe que a gente usou pouco clinicamente o CBD aí de cães para identificar todos os efeitos colaterais que ele pode ter. A gente não tem DL50, a dose letal 50 estabelecida em cães, nem para o CBD e nem para o THC, então a gente tem que tomar cuidado. E lembrando que eu falo isso até hoje, né? Hoje é o dia... Que dia que é hoje aqui? Hoje é dia 8, né? Então, até o dia 8/10, a gente não tem descrito. Eu falo isso porque o CBD e o canabidiol, os derivados endocannabinoides, como está muito espalhado no meio científico, gente, a gente está falando de tratar câncer, de tratar dor crônica, de tratar EMs em pacientes com câncer e com quimioterapia, são moléculas muito promissoras, então estão sendo muito incentivadas na área científica com um grande aporte financeiro, principalmente em países de primeiro mundo. Por quê? Porque todas as moléculas que saem com patente e são potenciais terapêuticos muito grandes, né? Planos potenciais também financeiros para as indústrias farmacêuticas. Então, tem sido publicados constantemente, toda hora tem artigo saindo. Então, o que eu falo assim, hoje a gente ainda não tem essas doses, pode ser que amanhã a gente tenha, e aí essa aula já não vale mais. Cada dia a gente tem descoberto mais sobre isso. O segundo artigo, que é um estudo clínico duplo cego em cães, fala sobre justamente aquele efeito anticonvulsivante. Ele utilizou cães naturalmente, né, que a gente fala que tinha epilepsia convencional, epilepsia idiopática, eles foram, então, clinicamente randomizados, né, são 26 cães, e realmente, assim, é um artigo muito bom, porque ele é o primeiro, né? E tem duas formas de ler ele. A gente brinca, né? Que quem quer ler defendendo o CBD consegue, quem quer ler não defendendo o CBD consegue. Por quê? Porque ele fala que, primeira coisa, não é o CBD isolado, tá? O artigo deixa muito claro que você já tem o tratamento anticonvulsivante tradicional, ele é adicionado aos outros medicamentos anticonvulsivantes na dose de 2,5 miligramas quilo, 2 vezes ao dia novamente, por 12 semanas. E aí a gente tem uma redução da frequência de convulsões comparadas ao placebo, que esse é o dado que quem quer defender o CBD usa. Quem não quer, quem fala que não quer defender ou que está ainda com uma via mais conservadora, fala exatamente essa frase de baixo, que, no entanto, a proporção dos cachorros que melhoraram da quadro convulsivo em si foi similar entre os grupos. Então, a frequência até diminuiu, mas a quantidade de cachorro que melhorou entre cães
placebo e cães tratados é a mesma, né? Então, dessa forma, eles concluem que realmente a gente tem que pesquisar mais. Então, a conclusão qual que é? A gente tem que pesquisar mais. E, infelizmente, gente, a gente tem até algumas indícios de que, por exemplo, em caso de intoxicações, você induz a convulsão, principalmente, né, quando se utiliza algumas coisas de THC. E, infelizmente, gente, em ensaios clínicos duplo cego controlados, nós temos apenas estes 2 trabalhos. Nossa, Mayra, mas eu gostaria de utilizar ele para atopia. Vou falar, olha, eu não tenho trabalhos em cães para atopia, eu não tenho trabalhos em cães para, eu não tenho trabalhos em gatos clínicos duplo cego controlados. Então, eu não tenho trabalho em câncer. Então, tudo isso que a gente vem falando são potenciais. Nós temos, então, somente 2 trabalhos com clínico duplo cego em cães, para dor de osteoartrite e para convulsão. E apenas isso, tá? Lá na faculdade, como a gente é um hospital escola, nós temos um pouco mais de liberdade de utilização e nós estamos selecionando alguns casos para o uso do CBD e essa daqui é a gatinha Denise. Ela é o primeiro relato de caso, a Drogavet forneceu a medicação para essa gatinha, para o tratamento dela, e ela é um caso que ela tinha, então, uma convulsão refratária, ela além de ser paraplégica, com dores graves de coluna, a gente já tratava ela já fazia um tempo, ela tinha uma convulsão refratária às outras medicações, ela já tomava 2 anticonvulsivantes e ainda assim tinha muitas convulsões por dia, quando manipulada. E aí, então, quando eu conversei com a tutora, eu falei, olha, ela já estava começando a chegar em dose teto de anticonvulsivante, já estava tendo, já estava acabando, assim, já estava começando a ficar sedada com os anticonvulsivantes, e aí eu conversei com ela e falei dessa novidade que a gente poderia fazer em caráter de teste mesmo, né? E como lá na faculdade, a gente sabe, é um hospital escola, eles assinam termos, né, que podem ser utilizados em alguns casos assim. Então, eu queria que vocês vissem o depoimento dela. Essa é a Denise, a minha gata. Eu resgatei ela 2 anos atrás. Ela, na época, era uma gata tetraplégica. E nós fizemos todos os exames e foi detectado artrite, artrose, disco, bico de papagaio, 8 fraturas na coluna. E ela tinha muitas convulsões que ela chegava a arrancar os pedaços do corpo dela quando ela tinha essas convulsões. Foi feito todos os tipos de tratamento, fisioterapia, microfisioterapia, quiropraxia, acupuntura. Nós tratamos ela com remédios homeopáticos, medicina chinesa, vários remédios para dor e inclusive para convulsão. E cada dia que passava, essas convulsões aumentavam, deixando ela muito debilitada. Cada convulsão mexe com todo o organismo, mexe com todo o corpo, e ela foi piorando cada vez mais. Óbvio que com os tratamentos todos que ela fez, ela teve uma melhora considerável. Ela passou de tetraplégica para paraplégica, e ela não consegue ainda se arrastar, porque é uma gata muito idosa, tem mais de 15 anos. Então, o último recurso, eu fui para na USP, e a doutora Maíra disse para mim que ia ser liberado aqui no Brasil o canabidiol, e que seria muito importante para a Denise por causa dessas convulsões que ela tinha. Eu topei na hora. Eu preciso dar uma qualidade de vida melhor para o meu animal. Porque não adianta pegar um animal e não tratar, e não cuidar dele dignamente. Então, eu topei mesmo na hora essa jornada e eu fiquei surpresa com o resultado. Em 3 dias que a Denise estava tomando 6 gotas de canabidiol, as convulsões diminuíram consideravelmente. Hoje, a Denise, de 7, 8 convulsões ao dia, ela tem 1, 2 e olhe lá, são muito leves e ela às vezes nem tem nenhum. Então, assim, a minha satisfação em poder dar para o meu animal
o tratamento que ela merece não tem preço. Então, está aqui, ó, a prova de que este remédio é muito eficaz. Inclusive, até as dores da Denise, que não era o esperado, né, desse medicamento, até as dores melhoraram, porque a Denise, além de tudo isso, ela ainda tem hiperestesia à dor. Então, você passava a mão nela, era uma tortura, ela se arrepiava toda. E hoje ela está aqui, ó, super, hiper melhor do que o que ela estava antes. Então, tá aí, ó, o meu depoimento apoiando 100% este novo recurso da medicina veterinária. Muito obrigada. Fala lá para os tios, ó. Tchau, gente. Fico bastante bem. Aqui era ela na manipulação que ela tinha que fazer para esvaziamento, então ela reclamava bastante para esvaziamento de bexiga. Aqui ela convulsionava qualquer manuseio que você tinha com ela. Às vezes a gente ia fazer alguma coisa com ela, durante o exame clínico, ela convulsionava 2, 3 vezes. E eu normalmente eu falo assim, que dura 30 segundos. Tá, mas que debilita bastante a... Você viu como ela fica... Conseguiu pegar? Sim. Aqui a gente administrando o remédio para ela. No caso, ela faz via oral e é de fácil administração, o gosto não é ruim. E aqui, depois do tratamento, atualmente, então, a facilidade com que se tem. Então, a manipulação com ela, que a gente consegue manipular ela sem ela convulsionar. A hiperestesia melhorou muito, né? Consegue passar a mão, consegue fazer um carinho, consegue manipular, sendo que ela... sem que ela convulsione, e principalmente com um estado de consciência muito bom, né? Ela brincando aqui, ela voltou a brincar um pouco mais, justamente porque conseguiu ter mais estímulo, né? Antes qualquer estímulo ela convulsionava, atualmente ela consegue brincar, consegue comer, consegue se mexer um pouco mais, brincar com os outros animais na casa. Aqui ela se alimentando, né, de forma bem ativa, e realmente uma qualidade de vida, né? Não curou, nem é o objetivo com que cure esse quadro convulsivo dela, mas que a gente consiga, então, melhorar a qualidade de vida dela. Que é justamente ter isso daqui que a gente quer, né? Então, lembrando que, assim, ela é uma droga promissora, mas a gente não tem doses terapêuticas completamente estudadas em cães e muito menos em gatos. A gente fala que a gente tem essa dose de 2 a 2,5 miligramas por quilo. Qualquer outra dose que se fala não são doses estudadas, estudos de farmacologia, de farmacocinética, farmacodinâmica. Então, a gente tem que ficar nas doses que são ditas pela literatura científica, é praticar a medicina baseada realmente em estudos, né? Lembrar que tem variação da concentração de produtos, então utilizar sempre produtos com origem certificada. Não se recomenda de nenhum jeito produtos de extração caseira, porque você não tem garantia da concentração de THC nesses produtos e a gente não tem doses de THC seguras, e a gente mostrou alguns artigos aqui mostrando a intoxicação pelo THC. E ainda faltam estudos em medicina veterinária. A gente consegue usar para convulsão e para dor crônica de osteoartrose, que são os únicos 2 trabalhos que tem. Porém, dia a dia isso pode sair. Ela não é a primeira opção terapêutica, então eu não vou chegar e falar logo de primeiro naquele cachorro que nem tomou ainda uma gabapentina com tramadol e dipirona e que tem dor de artrose para falar que eu vou dar canabidiol. Mas é aquela coisa, e naquele paciente com câncer, que já está no estágio mais avançado, que eu já passei algumas drogas de uso, né, contínuo, que ainda não controlaram a dor. Será que a gente vai ser o próximo paciente que a gente vai utilizar? Lembrando sempre que a gente precisa do consentimento do tutor para esse tipo de paciente.
né? Na faculdade a gente tem um pouco mais de liberdade, porque assim que eles entram na faculdade, eles assinam um termo de consentimento. Aqui a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas a grande promessa que a gente tem, por enquanto, em medicina veterinária são os pacientes com funções refratárias, as dores crônicas graves, principalmente as derivadas de quadros de artropatias, e cuidados paliativos e câncer. Então, eu deixo aqui o meu contato para vocês, quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estou à disposição para perguntas, meu e-mail está aqui à disposição para vocês, e agradeço novamente o convite e esse tempo disponível aqui para vocês